Fala galera, estamos aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a essa distribuição aqui do nosso triângulo retângulo através do Teorema de Pitágoras, que é o primeiro passo que a gente faz antes de realizar a substituição trigonométrica, tá? Então essa aqui é a distribuição do nosso primeiro caso, tá? O nosso primeiro caso está aqui, onde o a ao quadrado mais o ao quadrado ou a raiz quadrada de a ao quadrado mais o ao quadrado. Esse aqui é o nosso primeiro caso. Lembrando que a substituição trigonométrica tem três casos particulares, tá? Eu vou fazer dos três casos a distribuição do triângulo retângulo para vocês, tá? Então vamos lá. Por que que essa distribuição é assim e não o contrário? Tá? Porque elas têm que satisfazer esse teorema de Pitágoras aqui, ó. O teorema de Pitágoras é o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, tá? Então tem que satisfazer. Se isso for igual, tá certa a nossa distribuição, tá? Então vamos fazer a distribuição desse nosso aqui do primeiro caso, tá? Então vamos lá. Então um dos nossos primeiros catetos é o U, porque o U é o cateto oposto, ó, é o que está na frente do ângulo aqui, do nosso ângulo θ. Então o U vai ser elevado ao quadrado, ó, cateto ao quadrado, tá? Mais o nosso outro cateto, que é o A, que é o nosso cateto adjacente, tá? Então vai ser aqui, vai ser A ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado. Então vai ser, entre parênteses, gente, a raiz de A ao quadrado mais U ao quadrado elevado ao quadrado, tá? Então agora a gente tem que resolver isso aqui e ver se vamos ter termos iguais. Então vamos lá. Então aqui vai manter o U ao quadrado mais o A ao quadrado. Isso vai ficar igual. Aqui esse índice da raiz, aqui o da índice da raiz com o índice que é elevado ao quadrado a gente pode cancelar. Então aqui vai ficar A ao quadrado mais U ao quadrado, ó. Notem que é igual, ó. U ao quadrado com U ao quadrado, A ao quadrado com U ao quadrado. É a mesma coisa. Só está escrito o A na frente do U, tá, gente? Então, é por isso que é assim a distribuição do nosso primeiro caso no triângulo retângulo, tá? Ah, digamos então se a raiz fosse no lugar do U. Ó, então se a raiz fosse no lugar do U, a raiz ia vir para cá, né? A raiz ia vir para cá e o nosso U seria hipotenusa. Então, vou fazer aqui para mostrar para vocês, ó. Tá? Então, olha aqui, então. Então, a nossa raiz é um cateto. Então, nós vamos pegar a nossa raiz aqui, tá? Elevar ela ao quadrado, vai ficar ao quadrado mais U ao quadrado, tá? Elevado ao quadrado, porque agora eu troquei a raiz para cateto, tá? Mais o nosso A ao quadrado, tá? O nosso A continuou no cateto. Igual o U ao quadrado, que o U agora, gente, nesse caso aqui, agora que eu estou fazendo particular para vocês, para mostrar porque que não dá certo, o nosso U é hipotenusa, tá? Então aqui a gente vai cancelar que nem a gente fez ali em cima, tá? Então vai ficar A ao quadrado mais U ao quadrado, né? Mais A ao quadrado é igual a U ao quadrado, tá? Então notem aqui, ó, esse A ao quadrado mais A ao quadrado, a gente pode escrever 2A ao quadrado mais U ao quadrado, tá? E isso é igual a U ao quadrado. Vê olhem, gente, como vocês podem ver aqui, ó, 2A ao quadrado mais U ao quadrado não é igual a U ao quadrado. Então, por isso que o nosso U, no primeiro caso, não pode ser a hipotenusa, tá? A nossa distribuição correta é como a gente fez aqui, ó, nesse primeiro aqui. Essa aqui é a certa e essa aqui é a errada, tá? Lembrando de novo que essa daqui eu botei a raiz no lugar do cateto, tá? Eu botei a raiz em um lugar do cateto. No caso, eu botei do U. E eu botei o U na hipotenusa, tá? Tá bem, gente? Agora eu vou fazer a distribuição do seno, do cosseno e da tangente para vocês através desse primeiro caso aqui, ó. A nossa tangente, ela é o que? A nossa tangente de θ é o cateto oposto, que é o seno, né? Dividido pelo cateto adjacente. Então vai ficar U divididos por A, tá? O nosso seno de θ é o cateto oposto divididos pela hipotenusa. Então vai ser U divididos pela raiz quadrada de A ao quadrado mais U ao quadrado, tá? E o nosso cosseno de θ é o cateto adjacente, então é igual ao nosso A, divididos por nossa hipotenusa, tá bem? Aqui vai ser A ao quadrado mais U ao quadrado, tá bem, gente? É assim que a gente faz a distribuição do nosso triângulo retângulo
E aqui a gente obtém o seno, o cosseno e a tangente que a gente vai usar depois para fazer a substituição trigonométrica. Esse aqui é o nosso primeiro caso, tá, gente? Agora eu vou fazer do segundo caso para nós, tá bem? Só um pouquinho. Então, galera, aqui está o segundo caso da nossa substituição trigonométrica, né? Como vocês podem ver, é a ao quadrado menos o ao quadrado, ou a raiz quadrada de a ao quadrado menos o ao quadrado, tá? É assim que é feita a distribuição no triângulo retângulo, tá? Ela é feita assim porque satisfaz o nosso teorema de Pitágoras, tá? O teorema de Pitágoras é o cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado, ó. Vamos verificar se satisfaz mesmo. Então, vamos lá. Um dos nossos cateto é a raiz. Então, a raiz ela está elevada ao quadrado. Então, a gente coloca entre parênteses, vai ficar a raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado. Fecha a nossa raiz elevado ao quadrado. Mais o nosso outro cateto, que é o cateto adjacente, que é o nosso u, tá? U ao quadrado é igual a ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, tá? Então, aqui a gente pode cancelar esse 2 com 2 do índice, que é o índice da raiz, que nós vamos ficar, isso aqui é igual a ao quadrado, menos u ao quadrado, mais u ao quadrado, igual a ao quadrado. Ó, menos u ao quadrado com mais u ao quadrado, a gente pode cancelar. Então, aqui a gente cancela e vamos ter que a ao quadrado é igual a ao quadrado. Então, satisfez o nosso teorema de Pitágoras, tá, gente? Então, gente, aqui, ó, notem também que vocês podem trocar os catetos entre si. Não tem problema trocar aqui o cateto oposto com o cateto adjacente. Ou seja, escrever a raiz no lugar do u e o u no lugar da raiz. Tá? Vai satisfazer igual. Vai satisfazer o nosso teorema de Pitágoras. Vou mostrar para vocês agora. Só não podemos trocar o cateto, nenhum dos catetos, com a hipotenusa. Tá? Olha, eu vou fazer aqui. Eu vou botar aqui um asterisco aqui, ó. Aqui eu vou escrever, vou botar entre parênteses aqui, ó. A raiz de a ao quadrado menos u ao quadrado, tá? E aqui eu vou colocar o nosso u, tá? Troquei, inverti. Então aqui é trocando os catetos, tá? Aqui nesse asterisco aqui a gente está trocando os catetos e mostrando que satisfaz, ó. Então nós vamos ficar agora com a nossa raiz novamente elevada ao quadrado, ó, ao quadrado menos u ao quadrado, porque ela é um cateto adjacente agora, tá? Ó, mais o nosso u ao quadrado, igual a ao quadrado, tá? E agora a gente vai ficar com a ao quadrado, né? Menos u ao quadrado, vai ficar a mesma coisa do que em cima, gente, tá? Aqui a gente cancelou, tá? Mais u ao quadrado, ó, é igual a ao quadrado. O a gente cancela novamente, com menos u ao quadrado com mais u ao quadrado. Nós vamos ter a ao quadrado é igual a ao quadrado, tá? Satisfeito. Qual a diferença desse de cima para esse aqui de baixo se a gente trocar os catetos? Vai interferir lá na hora de a gente achar o nosso seno, o nosso cosseno e a nossa tangente, tá? Se a gente fizer aqui, ó, desse nosso primeiro aqui, nós vamos ter o que? A nossa tangente, a nossa tangente de θ, ela é o que? É o seno sobre o cosseno, então é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Desse nosso primeiro aqui, vai ser a raiz de a ao quadrado menos u ao quadrado, tá? Divididos por u, tá? O nosso seno de θ é o cateto oposto, tá? É o cateto oposto, então é a nossa raiz de novo, por a ao quadrado menos u ao quadrado divididos pela hipotenusa. E a nossa hipotenusa é a, tá? E o nosso cosseno de θ vai ser quem? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, é u divididos por a, tá? Nesse nosso primeiro caso, o mais fácil de isolar, no caso seria o nosso x, para a gente fazer a substituição na integral, é o cosseno. Nesse caso do nosso asterisco aqui, iria mudar, seria o seno, entendeu? Mas isso não tem diferença, porque não vai, só vai mudar a resposta na integral, mas vai estar correto do mesmo jeito, tá? Porque, ó, desses dois jeitos aqui, satisfez o teorema de Pitágoras. Então vai estar certo, só que de um jeito vai ser o seno como resposta e do outro jeito vai ser o cosseno. Mas não, lembre que lá no final é o inverso sempre. Então, ou é arco seno ou arco cosseno. Tá, gente? Então, só não troquem o cateto oposto
o cateto oposto e o adjacente pela hipotenusa, tá? Os catetos entre si vocês podem trocar, tá? E agora eu vou fazer o nosso terceiro e último caso para nós, tá? Só um pouquinho, gente. Então, gente, está aqui o nosso terceiro e último caso da nossa substituição trigonométrica. Nota que o nosso terceiro caso ele é u ao quadrado menos a ao quadrado, ou a raiz quadrada de u ao quadrado menos a ao quadrado, tá? E é assim que é feita a nossa distribuição no triângulo retângulo através do teorema de Pitágoras, tá? Eu vou mostrar para vocês que satisfaz essa distribuição aqui através do teorema, tá? Então, nós vamos ter lá a raiz quadrada de u ao quadrado menos a ao quadrado. Essa raiz ela está elevada ao quadrado porque ela é um cateto, tá? Cateto ao quadrado. Mais o nosso outro cateto ao quadrado, nosso a, então agora vai ser a ao quadrado, igual a nossa hipotenusa ao quadrado, tá? É u ao quadrado. Aqui a gente pode cancelar o 2 do quadrado que está elevado com o índice da raiz, tá? Então vai ficar aqui u ao quadrado menos a ao quadrado mais a ao quadrado é igual a u ao quadrado. O menos a ao quadrado com mais a ao quadrado a gente pode cancelar. E nós temos então que u ao quadrado é igual a u ao quadrado. Então satisfez o nosso teorema de Pitágoras, tá, gente? Gente, no terceiro caso é a mesma coisa que eu falei ali no segundo. Vocês podem trocar os catetos entre si, tá? Eu peço que vocês verifiquem, trocando os catetos aqui, como eu fiz ali no segundo caso, façam de novo no segundo e no terceiro caso, tá? Troquem. A única coisa que vai mudar é ali quem a gente vai isolar, como eu falei, o seno ou o cosseno, tá? Mas jamais troquem o cateto pela hipotenusa, tá? Eu até peço que vocês verifiquem em casa, para vocês verem que não funciona, trocar um cateto pela hipotenusa. Pode ser até aqui no terceiro caso, ó. Troquem o A pelo U, tá? E verifiquem aí para ver se vai satisfazer o teorema de Pitágoras, tá? E, gente, aqui nesse terceiro caso, então a gente agora vai achar o nosso seno, o nosso cosseno e a nossa tangente, né? Então vai ser aqui, ó, a nossa tangente, ela é a tangente de θ é quem? Seno sobre cosseno. Então, cateto oposto é a nossa raiz, tá? Então vai ser u ao quadrado menos a ao quadrado divididos pelo nosso cateto adjacente, no caso, o a, tá? Agora, o nosso cosseno de θ é o quê? O cateto adjacente dividido com a hipotenusa. O cateto adjacente é a, tá? E a nossa hipotenusa é u, tá? Gente, o cateto adjacente é sempre o que está abaixo do ângulo, tá? Desse ângulo θ aqui. O que está na frente do ângulo θ é o cateto oposto, tá? Do mesmo jeito que a gente sabe que a frente do ângulo de 90 graus é a hipotenusa, tá? E o nosso seno aqui, ele é o quê? O cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então vai ser a nossa raiz de u ao quadrado menos a ao quadrado divididos pela nossa hipotenusa, que é u, tá? Aqui a gente para a gente fosse resolver uma integral, aonde era mais fácil de isolar a nossa variável seria no cosseno, tá? Então troquem isso. Quando vocês trocarem os catetos aqui, que nem a gente fez no segundo caso ali, vai mudar. Vai ser o seno, tá? Vai ser o seno. Se trocar o cateto, tá bom, gente? Ah, e antes que uma coisa muito importante você tem que saber. Aqui, ó, o u, ele é uma variável, tá? O u é uma variável, tá? E o a é uma constante, ou seja, um número, tá? O u é variável, tá, gente? Vocês têm que saber isso aí, que é muito importante, além de saber o seno, o cosseno e a tangente, tá? Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. E peço, relembro para vocês, verifiquem trocando os catetos aqui entre si e trocando um dos catetos com a hipotenusa em todos os casos, tá? Para ver como é que vai, se vai satisfazer o teorema de Pitágoras. Tá bom, gente? Abraço.